Oi pessoal, eu sou a professora Alana, sejam bem-vindos ao meu canal. E esse é um vídeo super especial, porque como esse canal acabou de completar 1000 inscritos, graças a vocês, esse vídeo tem uma surpresa, um presente super especial pra vocês. E pra preparar esse vídeo, né, aí logo o primeiro vídeo, depois que a gente completou 1000 inscritos, eu resolvi reproduzir um vídeo que já tem aqui no meu canal, que é um vídeo em que eu ensino a estrutura da redação da UERJ, analisando uma redação real de uma aluna minha, com um exemplo pra vocês. Se você não assistiu esse vídeo, clica aqui, e ele é o vídeo mais visto do meu canal. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que numa versão do vestibular de 2022, que tem como base o livro Uma Janela em Copacabana, do Garcia Rosa. Um livro, inclusive, maravilhoso. Esse livro, ele é um romance policial, então é um livro que tem um crime ali que se desenrola, e a gente quer a gente quer ler logo o livro, porque a gente quer saber como que esse crime se resolve, quem vai fazer o quê. E hoje a gente vai analisar, então, uma redação de uma aluna particular minha, baseada nesse livro. Só que a proposta aqui é um pouquinho diferente daquele outro vídeo. Por quê? É uma redação de uma aluna minha, baseada no livro, um tema que eu passei pra ela, e ela é uma aluna iniciante, igual a muitos de vocês. Porque aquela outra redação lá que eu mostrei, ela já tava num nível bem mais avançado, né? Era uma redação muito boa, inclusive. Essa daqui tem alguns errinhos, mas eu acho importante pra gente ir comentando e vendo como que vocês podem melhorar, porque eu sei que muitos de vocês devem estar nesse mesmo nível. Então vamos começar a falar dessa redação e ó, assiste esse vídeo até o final, que em algum momento eu vou revelar aí o presente que eu tenho pra vocês. Ó, o tema que eu tinha separado era o que gera a banalização da corrupção na sociedade brasileira. Então vamos lá, né? Esse tema, ele já dá indícios de duas abordagens possíveis. Lembrando que os temas da UERJ permitem várias abordagens, mas esse aqui vai fazer um recorte que é muito específico, né? É o que gera. O tema da sua redação da UERJ, ele vai ser uma pergunta, e é uma pergunta baseada em um assunto, uma questão polêmica que o livro traz. Então, quando você for sentar para fazer a redação da UERJ, sempre dá uma olhada no direcionador da pergunta. O que aquilo tá te perguntando? O que tá marcando ali? Nessa daqui, por exemplo, o que, a gente tem duas abordagens possíveis logo de cara. Quando ele pergunta o que gera, ele tá perguntando quais fatores levam a isso, o que motiva isso, né? O que causa isso. Ele tá perguntando o tema, tá? Ele quem? Deus não, o tema, gente. Então eu posso falar de um fator central e lá no meu desenvolvimento eu explicar esse fator. Então, por exemplo, eu acho que o que gera a banalização é a ética, falta de ética. E aí no desenvolvimento eu explico, né, por que eu tô escolhendo a falta de ética pra falar. Ou eu posso selecionar dois fatores principais e trabalhar esses fatores um em cada desenvolvimento. Lembrando, gente, que não existe modelo pronto para UERJ. Essa é a frase que eu mais falo nesse canal. Alana, mas eu vi um canal de um professor que falou, tá errado. Mas dá uma olhadinha nos vídeos antigos que você vai ver o porquê de modelos prontos não funcionarem para UERJ. Vamos ver então como que isso foi feito nessa redação? Ó, primeiro ponto, esse título aí, banalização da corrupção. É um título que cumpre a sua função, mas é um título fraco. Gente, eu sei que pode parecer um pouco direto, né? Ai, título fraco, mas meus alunos já estão acostumados. E eu prefiro ser direta com vocês pra vocês errarem aqui e não na hora da prova. Por que ele é um título fraco? Ele não é sedutor. Além de trazer ali as palavras centrais do tema. Se você quer saber como fazer um bom título, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar passando aqui nos cards, em que eu ensino a fazer um bom título. Então é um título que cumpre a sua função, mas ao mesmo tempo ele não é interessante, tá? Bem, vamos ver então como que esse parágrafo de introdução foi construído. Lembrando, gente, que todas essas redações que eu mostro nos meus vídeos são autorizadas. Jamais vou pegar a redação de um aluno e mostrar pra vocês sem autorização. A palavra banalização já foi explorada por muitos pensadores, como a Hannah Arendt, que falava sobre a banalização do mal. Essa autora definia a banalidade do mal quando a gente não reflete sobre a sociedade, ou seja, ela mostra que o mal se tornou banal. Dessa forma, é possível compreender o principal motivo que leva à corrupção, a falta de estímulo à reflexão. Vamos pensar nessa introdução e aí eu já vou te ensinando a fazer. Quais são os elementos que precisam constar na sua introdução? Primeiro, contextualização. Quando você vai pedir uma coisa pra sua mãe, por exemplo, ou pra alguém lá no WhatsApp, você já chega pedindo? Se você faz isso, isso é muito feio, tá? Normalmente você chega perguntando como que a pessoa tá, se tá tudo bem, fala de alguma coisa e só depois você faz ali o seu pedido, né? A contextualização, ela é meio que a introdução da introdução. Ou seja, você vai fazer ali uma introdução ao assunto. Aqui nessa redação houve uma tentativa de usar a Hannah Arendt, que é uma filósofa muito conhecida principalmente por esse conceito. Quais foram os problemas em relação a essa contextualização? Não foi feita adequadamente a ponte entre esse conceito e o tema central. Então você pode ver que essa introdução ela termina assim: é possível compreender o principal motivo que leva à corrupção. Como? A
A contextualização, ela precisa, gente, estar relacionada ao seu tema, ao que você vai abordar, a sua tese. Então, cuidado para não fazer isso de modo forçado, e a UERJ nem gosta. Mas a gente vê que existe uma contextualização aqui, ou seja, existe um conhecimento de estrutura. Outro ponto que a gente precisa comentar aqui é a repetição de palavras, um problema coesivo. Gente, repetição de palavras é problema de coesão. Use sinônimos, tá? A gente vê banalização, banalidade do mal, banalidade do mal. Depois a gente vê de novo esse retorno. Mal se tornou banal. Aqui uma explicação muito breve, né? Muito rasa. É tipo dizer, o problema do desemprego é que as pessoas não têm emprego. E a gente tem também um problema, acabei de ver aqui, ó. Na hora de escrever o nome da autora, que deveria ser com 2 N's. Isso é prejudicial também para sua redação. Mas a tese aqui, ela tá bem formulada e ela é crítica. A corrupção, ela se banaliza porque a gente não reflete sobre as coisas. E aí, o que a gente viu? A primeira abordagem, né? Escolheu um motivo, um fator central e vai fazer esses desdobramentos. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Então, recapitulando, o que você precisa fazer na sua introdução? Contextualiza, relaciona, mostra por que você está trazendo essa contextualização e bota ali essa contextualização relacionada à sua tese. A tese na UERJ é uma resposta crítica à pergunta e essa pergunta sempre traz uma reflexão sobre a nossa sociedade. Essa pergunta não é sobre o livro, mas é sobre uma questão levantada pelo livro. Além disso, a gente tem alguns problemas de norma padrão aqui, uns errinhos de concordância e a gente tem também altos níveis de informalidade. Isso vai aparecer ao longo dessa redação. Então são algumas coisas que a gente pode e deve consertar. Vamos ver então esse desenvolvimento 1. O que a gente precisa ter no desenvolvimento da UERJ? Ideia e explicação da ideia. Ponto. A base é essa agora. Assim como na contextualização você pode abordar o livro, no desenvolvimento também. Aliás, as suas ideias, quando você vai explicá-las, elas precisam ter uma sustentação. Mas isso não é na redação da UERJ não, meu amor. Isso é na nossa vida. Sempre que você vai debater com alguém, você precisa mostrar de onde que vem aquela ideia. Senão você não tá fazendo um debate. Você não tá trabalhando ali uma opinião. Nossas opiniões, normalmente, elas são muito frágeis, muito fracas. A gente não sabe defender boas opiniões. Então a gente reproduz ideias que muitas vezes nem são nossas. E se a gente começa a perguntar por quê, a gente não sabe defender. Então, sempre que pensar em um argumento, pense em alguma coisa com uma sustentação. Pode ser um pensador, pode ser o próprio livro, um exemplo, até dados, que eu não gosto muito porque eu acho difícil de gravar e não tem porquê, você não precisa fazer isso. Você pode, inclusive, tirar nota máxima na UERJ só usando o livro, sem citar nenhum pensador. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal em que eu entrevisto as meninas que tiraram nota máxima e uma delas falou, eu não citei ninguém, só o livro, e tirou nota máxima na UERJ. E aí, dito isso, vamos ver como esse desenvolvimento se estruturou. Desde as escolas, somos acostumados a não pensar. Nossas provas nos fazem reproduzir fórmulas e cálculos, mas não a refletir sobre a nossa sociedade. Eu já tô gostando que eu tô vendo bastante pensamento crítico aqui. A UERJ gosta muito disso. Sendo assim, nos acostumamos a olhar para as situações do cotidiano de modo inerte, sem fazer nada, o que faz com que a gente saiba das coisas ruins que acontecem, mas não faça nada para mudar. De novo, a gente vê aí altos índices de informalidade. Não pode usar a gente na sua redação. Você pode sim usar a primeira pessoa, a UERJ gosta até, porque você tá pensando, né? Então a UERJ fala, cara, se você tá pensando e dando a sua opinião, é natural que você possa usar a primeira pessoa. Mas isso não quer dizer que você possa ser informal. Então, gente, a gente não pode, tá? Além disso, a gente precisa melhorar essa coesão entre períodos, ou seja, o modo como eu ligo um período ao outro. Na UERJ não tem essa necessidade de usar aqueles conectivos marcadinhos do Enem que você nem usa na sua vida real, tipo outro sim. Não, gente, não precisa disso. Dê start. Pra que você tá fazendo isso? Para, não precisa. Mas não é porque você não precisa usar esses conectivos que você vai deixar a coesão de lado. Tem que ter coesão, tá? É por isso que assuntos como a corrupção são comentados frequentemente, muitas vezes em tom de denúncia, como é o caso de Uma Janela em Copacabana, do Garcia Rosa, mas não são alteradas de fato. Aqui a gente tem uma questão que é, essa citação do livro, ela poderia ter sido melhor explorada. Em que sentido? O que isso faz você pensar? Por que você está citando isso? Qual é a reflexão que está ali por trás disso? Então, explorar melhor. Lembrando, gente, na UERJ a citação não é obrigatória. Então faça, é bom fazer, né? Faça, mas explore bem essa citação. Então é um parágrafo que traz muita criticidade, uma criticidade excepcional, aliás, mas traz ali alguns probleminhas relacionados principalmente à norma padrão, coesão, formalidade e explorar melhor essa citação. Vamos ver esse desenvolvimento 2. Não basta, porém, atribuir essa responsabilidade exclusivamente às escolas, pois ela deveria ser atribuída também à família e aos outros indivíduos que convivem em comunidade. Não é raro perceber que muitas vezes só nos indignamos com a corrupção quando ela prejudica a nossa vida, ou seja, somos indivíduos muito egoístas.
A ideia aqui, gente, é fantástica, porém, a informalidade prejudica o modo como essa ideia é passada. Lembrem-se de que a linguagem precisa ser formal e seguir a norma padrão. Sendo assim, tendemos a passar a responsabilidade para outros grupos. Passar a responsabilidade, você vai pegar na sua mão e vai passar, vai fazer assim? Toma. Não, né? Então vamos reescrever isso, trazer essa mesma ideia, mas de uma forma mais formal. E não viver em conjunto. E não há viver em conjunto, né? Ainda assim, a gente poderia reformular essa frase. Enquanto não percebermos que o nosso ego, como falava Freud, precisa ser trabalhado e que precisamos refletir sobre ele, continuaremos a banalizar não só a corrupção, mas outras formas de violência também. Então é legal porque alinhou aí, amarrando com a questão da corrupção, né? Fez essa parte direitinho. Mas, de novo, precisamos melhorar a formalidade e a coesão. Além disso, essa citação do Freud ela é bem legal, né? Poderia ter sido melhor explorada também. Vamos ver agora a conclusão. Conclusão é a parte que a galera treme na base. Ano passado, eu até perguntei se o pessoal queria que eu fizesse um vídeo de conclusão, mas aí ficou muito perto da prova. Tipo, na semana da prova a galera começou a pedir o vídeo e acabou que eu não fiz. Mas se vocês quiserem eu posso fazer esse vídeo, tá? Só me passem essa demanda de vocês. Dessa forma, não é possível negar que em uma sociedade em que a reflexão não é estimulada, o mal se banaliza e a corrupção passa a ser considerada como algo normal. Essa palavrinha algo, ela não pode aparecer na sua redação porque é um vocabulário impreciso. Algo, coisa, são palavras que a gente usa para definir qualquer coisa. Eu brinco dizendo que o algo, ele é a versão mais chique do coisa, né? Mas é a mesma coisa. Então, gente, se você for usar isso, tenha em mente que você precisa especificar. Então, o que é algo? Tipo assim, ai, nossa, aconteceu algo chocante ontem. Por quê? Foi uma situação, né? Então, uma situação chocante. Ponto. Especifique. Se pergunte o que é esse algo. Refletir em solo brasileiro, porém, não é fácil, afinal, já vimos inúmeros pensadores terem seus livros queimados por governos autoritários no país. É por isso que, além da reflexão, precisamos nos lembrar sempre dos malefícios causados por essas práticas. Só assim conseguiremos combatê-lo. É uma conclusão boa, ela não é apenas uma repetição de tudo que já foi dito, né? Porque a sua conclusão, ela não é um resumão apenas do seu texto. Afinal, pensa comigo, né? Se ela corresponde a 1/4 do seu texto, não faria sentido dedicar 1/4 do seu texto a repetir tudo que seja dito. Só que normalmente quando a galera não sabe o que fazer na conclusão, aí fica meio perdido. Aqui a gente tem uma breve reflexão, poderia até ter aprofundado, mas é legal. Essa ideia dos escritores brasileiros, ela podia vir lá de cima, né? Ou então até fazer uma ponte com Garcia Rosa, que é um escritor brasileiro, pra aproveitar melhor os elementos dessa redação, mas ainda assim é uma boa conclusão. No mais, seria uma redação média-alta, né? Uma redação que é mais ou menos, mas assim, mais pro alto. E as ideias são fantásticas, ideias bem pensadas, porém, é uma redação que tá iniciando ainda. Então ainda precisa de algumas melhoras relacionadas à norma padrão, estrutura, coesão, por aí vai. Alana, o que a gente faz na conclusão da UERJ, então, em resumo? Retoma a sua tese, a resposta à pergunta. É quase como se você fosse dizer assim, tá vendo como eu tava certo desde o início? Retoma a sua tese e traz ali uma reflexão ou faz uma ressalva, traz ali uma vantagem secundária, alguma coisa nesse sentido. Complemente a sua redação. Então, não é interessante você trazer informações 100% novas. Tipo assim, eu não falei de um autor, mas agora eu vou falar na conclusão. Porque a parte de fechar o seu texto, você não vai ter tempo de desenvolver essas ideias. Mas trazer ali ideias coerentes que trabalhem nessa linha pode ser uma estratégia, aliás, é uma estratégia bem interessante. E se você chegou até aqui, eu vou revelar quais são os presentes que eu tenho pra vocês por vocês terem me ajudado a chegar aos 1000 inscritos. O primeiro presente é pra todos vocês. Eu vou fazer com vocês uma live. E essa live vai ser uma aula em que eu vou falar sobre a redação da UERJ. Vai ser totalmente gratuita, a live aqui no YouTube mesmo, que eu ainda não sei como fazer, mas eu vou aprender. Então, pra saber a data certinho, você tem que me seguir lá no Instagram ou ativar o sininho aqui no YouTube, né? Primeiro eu vou passar ali os critérios da UERJ, como que a gente tem essa redação, tudo mais. E depois vou tirar as dúvidas de vocês. Mas é claro que se eu estou aqui hoje, é por causa de algumas pessoas muito especiais. Isso porque o meu canal, ele é pequenininho, mas desde o início tem pessoas que aqui me apoiaram muito. E é essas pessoas que eu queria presentear de modo especial. A primeira é a Clarinha, que sempre comentou aqui nos meus vídeos, estava sempre aí me ajudando, me dando força desde os primeiros vídeos. O segundo é o João, que também sempre aparece. Teve um dia que o João botou lá, oi professora, tudo bem? Eu achei muito fofo. E eu sou muito grata ao João por ter me dado força esse tempo todo. E por fim, essas 3 meninas maravilhosas que sempre acompanham o canal, sempre assistem aos meus vídeos. O perfil delas é um perfil de estudo. Elas compartilham tudo, compartilham nos stories, assistem aos vídeos. A gente vai tirar um dia, eu vou fazer uma monitoria com vocês totalmente gratuita. Vocês podem anotar todas as dúvidas de vocês, levar para essa monitoria, vai ser online. E eu vou tirar as dúvidas de vocês. Pode levar dúvida de Enem, pode levar dúvida de UERJ. E vai ser uma monitoria para ajudar vocês. Então, nosso grupinho de 5 tá
formada, hein? Coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram do presente. E meus amores, muito obrigada por me fazerem chegar até aqui, conquistar esses inscritos aí no canal. Eu tô muito feliz e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês também. Beijo grande para todos vocês. Tchau! Então esse tá trancado. Tá trancado.